Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo e o maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito aos saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, lançando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que lhe deviam 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência, que eu os pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. Indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram o seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo o que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade de teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. E deste modo que meu Pai que estás no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. Amar ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que tendo como regra que devemos fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Meus irmãos, mais uma vez vamos agradecer ao nosso Mestre, a luz maior, que coloque em nossos corações essa capacidade de perdoar aquele que nos deve alguma coisa. Eu até sempre mudo na minha oração quando digo perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sempre digo perdoar as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Porque muitas vezes só falamos com a boca, mas não falamos com o coração. Então, pensamos nisso, realmente com o coração, e perdoamos, na medida possível, todos aqueles que nos ofenderam.
A palestra de hoje será feita pela senhora Marita de Fátima, por favor. Então, boa noite a todos. Eu sempre fico assim meio nervosa quando fala palestra, né? Porque não é palestra, né? Porque palestra para mim é o Divaldo, né? Aquele outro que teve o Raul, a Terezinha Oliveira, o Bacera, essas coisas assim, né? A gente só conversa. Porque não tem... para dar aula também, que eu sou professora, podia até falar, vou dar uma aula. Mas quem dá aula de evangelho? Eu não dou, não é? Então a gente leu aqui. Então a gente vai conversar. E aí eu estava pensando assim, que uma vez eu tive assim uma intuição, né? Que o mandamento é amar a Deus, não é? Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, né? O que eu ponho aqui? O eu. Então a gente tem que amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. E aí, à medida em que a gente for perdoando, né? Então perdoa as nossas ofensas à medida em que perdoarmos. Porque se a gente perdoa uma, seremos perdoados em uma, perdoa duas e assim por diante. E à medida que a gente for conseguindo amar, né, ao próximo, a gente amará a Deus. Mas mesmo assim ainda falta um pedaço importante da equação, que é o eu. Então, se eu não me amar, isso aqui não gira, né? Porque foi isso que eu vi. Eu vi uma figura assim, estava escrito isso, e daí ela começou a girar, né? Girando, ela forma uma esfera. Isso faz de conta que isso aqui está bem, né? Forma uma esfera, e a esfera é a forma básica da natureza, não é? Porque tudo é feito do quê? Tudo é feito de átomo, não é? Então a forma básica é uma esfera. E o átomo, que outro dia eu fiquei sabendo, que eu comecei a me interessar por isso, o átomo, à medida em que ele aquece, que ele se movimenta, ele muda. Quem souber aí pode falar melhor que eu, tá? Isso, só sei isso. Ele muda de trajetória, vamos dizer. Não é esse o nome não, tá? Mas é o que me veio agora. Então, é isso, Tiago? Ele aquece aqui, ele muda para cá. Quando ele dá esse pulinho, adivinha o que acontece? Ele brilha. Olha que interessante. Então a túnica, sabe a túnica nupcial? Que quem não tiver não vai ficar lá no banquete? Que o rei mandou convidar e o pessoal... Lembra daquela história de Jesus? Que tinha um rei que mandou que queria fazer uma festa e mandou convidar o pessoal. Um foi cuidar do campo, o outro sei lá o que fez... E os outros acabaram matando o mensageiro. Lembra dessa história? E aí, o que o rei fez? Mandou convidar quem estava ali nas ruas, nas esquinas. Então, aí no Evangelho, né, eles dizem que os mensageiros eram os primeiros profetas que foram mortos. Até Jesus foi morto, né? E que os outros somos nós. E o rei falou que só podia ficar lá quem tivesse a túnica nupcial. E a túnica nupcial, acho que era a festa, eu não sei bem a história, mas era a festa do filho dele, né? E aí essa túnica nupcial, ela só vai brilhar quando a gente, né, fizer isso aqui girar, essa
essa figura, esse triângulo. A gente só vai brilhar, os nossos elétrons só vão mudar da sua trajetória quando a gente aprender a amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. E aí, eu pergunto, aí é a grande questão, né? Como é que eu vou me amar se eu não sei quem que eu sou? Porque a gente ama o outro à medida, fora aqueles amores de amor à primeira vista, né? Fora isso, a gente vai amando a pessoa à medida que a gente vai conhecendo. Aliás, tem até gente que a gente olha, não gosta, e quando começa a conhecer, acaba gostando, né? Eu já tive alguns casos assim, de amigos, né? Que à primeira vista a gente se estranhou. E depois, Nossa Senhora, quando a pessoa foi embora, né? A gente até rezava para ela não ir, mas ela foi. Não é? Então, à medida que a gente vai... esqueci o que eu ia falar, mas que a gente vai conhecendo a pessoa, os estranhamentos vão diminuindo. Aliás, não é por outro motivo que a gente está encarnado, né? Isso acontece até em família. Tem muita gente em família que se estranha, não é? E à medida que o tempo vai passando, e à medida que a gente vai descobrindo que a gente está doente, e à medida que a gente vai usando o remédio, né? A gente vai passando a ter uma convivência melhor com aquela pessoa da família. Então, o maior mandamento, o capítulo é amar o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, como que eu vou me amar se eu não me conheço? E me conhecendo, como que eu vou aceitar isso que eu sou? Porque aqui na Terra, não lembro mais em qual capítulo, mas tem um item lá do Emmanuel que fala: o egoísmo é a chaga da humanidade. Não tem? Vocês lembram? Não sei qual capítulo, mas está escrito lá. E aí ele discorre dos malefícios que o egoísmo traz para nós. Aliás, foi falado ali também, né? Foi lido. Então nós estamos num lugar que a doença, egoísmo é a doutrina do eu, né? Ego, eu. Então, é aquela pessoa, como nós todos, uns mais, outros menos, que adora olhar o seu próprio umbigo e que quer tudo para si. Então, na nossa evolução, na evolução de um ser que nasce, a criança até 2, 3, 4 anos é um egoísta, não é? Ela acha que o mundo gira em torno dela. E isso só acaba a partir dessa idade, porque vai para a escola, aprende outras coisas, desliga da mamãe, né? Mas até então, a criança fala, não, o mundo, a mamãe está lá para mim, papai está lá para mim, qualquer um está lá só para mim. Então a gente pode fazer uma relação, não pode? Se a nossa doença é o egoísmo, espiritualmente, que idade que a gente está? Não é? Não é uma boa pergunta essa? Portanto, a gente pode começar a pensar que essa pessoa, que esse eu, que é cada um de nós, a Terra tem 20 bilhões de espíritos, 7 encarnados, 13 desencarnados, sendo que alguns já estão indo, mas fica tudo no 20, porque à medida que eles estão indo, estão chegando outros espíritos de uma idade maior, vamos dizer assim, de uma maturidade maior em termos espirituais, e que estão vindo para ajudar a gente a dar espaço e salto de qualidade. Que a gente está no momento de transição. Vários livros já têm dito isso. E outro dia eu achei uma mensagem que eu nunca tinha prestado atenção, que está aqui. Agora vocês vão me perdoar, mas eu não sei se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos, uma mensagem de São Luís,
que fala sobre esse momento que a gente está vivendo agora, um momento de transição. Então, ou é no Evangelho ou é no livro, mas eu acho que é no Evangelho. Então a gente está nesse momento. Mas voltando aqui. Que idade que nós temos então? Quem que é esse eu aqui? Quem é essa pessoa? Quem sou eu? Podia pedir lá uma redação para as crianças do apoio, que eu dou aula lá na Casa do Caminho de dia, né? Quem sou eu? E aí é tão bonitinho, né? Porque eles põem lá: ah, eu gosto do Corinthians. Ah, eu torço por não sei quem. É a primeira coisa que vem. É bonitinho, mas é meio triste. Porque eles não pensam neles, né? Não pensam. 14, qualquer idade, de 5 a 14, eles não pensam: ó, eu sou uma pessoa, né? Que estou vivendo. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí eu pergunto aqui, nós aqui, quem sou eu? O que a gente vai responder? Alguém quer responder? Vamos me ajudar, gente. Hoje a apresentação é antiga, é Gise e eu. Ninguém quer falar? Nem ela, como é que ela chama? A menina bonita aqui. Olha que lindo nome grego. Você sabe quem é você, Sofia? Quem é você? Viu? Deu um baile, hein? Deu um baile em todo mundo. E aquele menininho lá, ó, tá bem na direção da Sofia. Como é que você chama? Ah, era o nome que eu queria pôr nesse moço aqui, ó. Que é aquele ali, que acabou não dando, ficou Tiago. O outro apóstolo, né? Quem é você, Mateus? Tá vendo como é bom dar aula para criança? Não tem vergonha, né? Fala mesmo. Alguém mais quer falar? Completar? Aliás, complementar, perdão. Fala. Um espírito. Alguém mais? Que aqui não tem erro não, nem nota, viu, gente? Mãe. Tiago não vai ajudar a mamãe, não? Tá vendo? Já trouxe, né? Sim. Alguém mais? Então vamos por aqui. Nossa, que quadro gostoso de escrever. É uma ação, né? É um ser em ação aqui. Então a gente é uma pessoa, um ser humano. Nós somos mães ou pais. Posso pôr aqui para vocês? Quem é pai aí? Posso pôr? Né? Nós somos espíritos, né? E na Terra a gente assumiu essa forma, não é? Forma de ser humano, né? Que aqui na Terra, eu não sei como é que é em outro planeta. Alguém sabe? Alguém já viu? Você veio de outro lugar, né? Então, eu não sei, mas vamos ficar só na Terra, que a gente não consegue resolver as coisas nem aqui, né? Vamos ficar só por aqui. Espíritos, nós temos forma, o espírito não tem forma, né, gente? Mas o perispírito, que a gente precisa, vai precisar ainda por muitos e muitos milênios, tem a forma de um ser humano. Esse ser humano tem alguns papéis, isso aqui, né, a desempenhar, tem funções. Alguém lembra de alguma outra função? Que a gente tem, alguma outra ação que a gente tem que desempenhar? Exatamente. Vou pôr aqui.
Evolução. E o que é evolução, hein? É um aprendizado. De quê? Hã? Então a evolução é aprender o bem? Vou pôr aqui. É? Todo mundo concorda? Pois vai tirar fotografia, vai levar para o professor, né? Todo mundo concorda que a gente, então, é um espírito que tem a forma humana, que tem alguns papéis a desempenhar. É uma função também, né? Na verdade, mãe e pai. Papel na sociedade, que está tentando se descobrir. E que estamos aqui para evoluir. E que evoluir é aprender o bem. E com quem que nós aprendemos isso? Muito bem. E quem que foi o representante de Deus que esteve aqui ensinando isso? Isso. Ah, viu? Certíssimo. Então a gente aprendeu isso aqui com Jesus, porque o que ele falou quando ele esteve aqui? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa evolução é aprender o bem. Só que junto, a gente não pode esquecer, tem uma coisa que fala, que Jesus falou também, né? Que é amai-vos, né? E instruí-vos. Não é isso? Então, são as duas asas, né? A asa do amor e a asa da sabedoria. Isso é o bem. E o que é fazer o bem? O amor. Servir. Então, fazer o bem é servir. Isso. Já está aqui, tá, Sofia? Ó, servir. O que mais? E eu poderia, gente, ó, vocês vão me desculpar, mas eu aprendi, eu dava aula na UEL, e a gente, nos últimos 10 anos que eu estive lá, a partir de 2000, a gente dava aula em cima de um método que chama problematização. E aí é o seguinte, se a pessoa, né, se o aluno, não estou me colocando como professor aqui, é só um método, por isso que eu fico perguntando, que lá tinha que perguntar, se ele não respondia, parava tudo. Que é bem legal, inclusive, né? Eu recomendo esse método. Aí eu vou perguntar, o que é servir? Se colocar no trabalho. Se colocar no trabalho. Vamos pôr aqui então, trabalho. O que mais que é servir? Caridade. Será que não entra aqui, ó? Caridade, fraternidade. E aí eu pergunto, Jesus, quando esteve aqui, ele fez isso? Desde antes de nascer, aliás, mas vamos ficar só, porque ele criou a Terra, né? Mas vamos ficar só depois que ele nasceu, né? Que senão... Então, quando ele esteve aqui, em Sofia que está. Quando ele esteve aqui, ele ensinou e ele fez aquilo que ele ensinou. E será que Jesus se amava? Jesus era humilde ao extremo e nunca foi subserviente, que às vezes as pessoas confundem, né? Humildade. Ele sabia exatamente o lugar dele, não sabia? Bom é meu Pai que está no céu. Não é isso que ele falava? Vós podeis me chamar do quê? Do que ele... A única coisa que ele admitia que chamasse. Exatamente. Porque ele tinha consciência que o papel dele era de ensinar. Né? Mas bom, ele achava que era o Pai. E a gente, às vezes, como dizem aí os jovens, né? Se acha tanto, né? Quer ver?
Ai, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Qualquer problema maior, né? Não é um probleminha, chutar o dedinho mindinho na quina, não vale. Dói, mas não vale. Mas um problemão, a gente não pensa às vezes, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu vou no centro, eu vou na sopa, aqui é pão, né? Tem sopa aqui também? Eu faço pão, o que mais? Eu compro livro, eu aguento algumas pessoas e isso continua acontecendo comigo, né? Então, quando a gente, ou então uma outra coisa, né, que uma vez eu ouvi uma pessoa falar e eu achei interessante. O que é isso? Nada. Eu achei interessante. A pessoa estava falando, Paulo até estava falando, Paulo Costa estava falando lá, que estava lá conversando assim no evangelho. Daí ele falou, mas quando a gente fala assim, ó, mas por que comigo? A gente devia perguntar assim, mas por que não eu? Nossa, aquilo me pegou tanto. Porque se a gente pergunta por que eu, automaticamente eu estou querendo que seja com um de vocês, não é? Nossa, aquilo me mudou muito, essa frase. Falei, é mesmo, quer dizer, por que eu, Senhor? Por que não eu? Se a gente sabe de toda a história que a gente tem para trás lá na nossa evolução, como humanidade, quando a gente pega livro de história, a gente devia chorar. Eu adoro história, viu, gente? Por isso que eu falo de livro de história. Porque a nossa história é um tal de invadir país do outro, é um tal de escravizar a gente, sabe? E esses que são os mensageiros, né? Os que vieram mostrar pra gente o que é amar o próximo, a gente mata. Porque a gente, como ser humano egoísta e de 2 aninhos, né, espiritualmente falando, a gente não admite que quando o outro é bom, porque mostra pra gente que a gente não é. Então o que a gente faz? Prega na cruz, né? Não foi isso que a gente fez com Jesus? O que a gente fez com o Espírito mais amoroso que pisou aqui? E que conseguia fazer, apaguei o átomo, que conseguia fazer os elétrons girarem de uma tal maneira que ficou aí 40 dias depois de morrer para os apóstolos, seus seguidores, terem a certeza que ele estava falando a verdade. E a partir de então, lembra que o Pedro negou? Lembra que só ficou o João lá com a mãe dele? Todo mundo, ó. Mas aí quando ele voltou em corpo, em perispírito, né? Aí eles tiveram certeza, não, é verdade. E aí foi um tal de morrer, né? Não morrer por querer, mas quando a morte chegava, porque eles faziam o bem, o Pedro não aceitou ser crucificado igual Jesus, né? Ele foi amarrado, pregado, não sei, de cabeça para baixo, né? Então eles, porque tiveram a certeza que Jesus falava a verdade, se entregaram de corpo e alma. E aí eu volto aqui, e nós? Né? Porque naquela época, gente, aquela perseguição toda, tá lá no Evangelho também. Eles não se importavam de morrer, porque eles sabiam que não existia morte. Né? Hoje em dia, o nosso testemunho é outro. Não é isso que está escrito numa das mensagens, numa das lições? Nossa, eu acho tão lindo, mas não consegui decorar até hoje, que o corpo resgatou o espírito resgatou a matéria. Eu não lembro mais, mas tem um pedaço que fala ali que de nós não é exigido mais que a gente vá dar de cara com o leão, né? Mas estão lá na arena, igual naquele filme lá, né? Que a gente tem.
para nós é exigido outras coisas. Nós temos que... Está aqui, ó, que ele falou. Não sei, eu esqueci de perguntar o nome. Né? Foi você que falou, não foi? Foi lá. Quem que falou aprender o bem? Quem falou evolução? Tentando descobrir, ele falou, né? Então, a gente está aqui para aprender a fazer o bem. Mas o que a gente tem que fazer, enquanto aprende a fazer o bem, é descobrir quem que nós somos. E uma das coisas, para ligar agora, né? Eu vim com uma ideia e saiu tudo diferente. Para a gente descobrir quem nós somos, para a gente aprender a fazer o bem, para a gente servir, né? Para a gente servir, para a gente entender o papel do Espiritismo em nós, é que Eurípides encarnou, né, a última vez lá em Sacramento. O colégio dele, eu sempre falo isso, né? O colégio está lá, lindo, né? Ele trouxe, ele viveu tudo aquilo que ele pensa e que ele ensinou. Porque uma das coisas um dos pilares da metodologia do amor, da evangelização de espíritos, é o autoconhecimento. É a reflexão, né? A reflexão e o autoconhecimento, que é isso aqui, ó. Quem sou eu? No sentido de falar assim, ó, porque autoreflexão não. Autoconhecimento. No sentido de falar assim, quais são os meus defeitos? Quais são os sentimentos que eu tenho e que obstaculizam isso aqui, ó, isso, o caminho para o outro, obrigado. O que eu tenho em mim que faz com que isso aqui não funcione? Porque nós temos, né, gente? Porque, ó, o problema, a Terra é um grande hospital. A nossa terrinha é nosso lar, é um lar, é uma escola, né? É um hospital. Lar, escola, hospital, esqueci o quarto. Né? Não tem. E esse grande hospital só atende espírito doente do ego, do eu. Então nós todos aqui somos, sem exceção, sendo que a única, ela falou lá, foi Jesus. O ré, Pedro, Paulo, né? Também tem lá seu quinhão. A gente não pode nem, pelo amor de Deus, nem comparar. Não dá nem para pôr nosso nome junto assim, ó. A gente tem que pôr nosso nome aqui, o deles, sei lá onde. Mas eles encarnaram na Terra e aprenderam também. Tanto que esse janeiro, né? Em janeiro lá em Sacramento falaram muito de Paulo. Lembra? Porque Paulo, esses espíritos que a gente não pode comparar com a gente, são todos espíritos que vieram para ajudar Jesus. Então, quando Paulo viu Jesus, ele literalmente caiu do cavalo, né? E a gente continua caindo até hoje, mas não. E a pergunta que ele fez: o que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Na hora. E a gente está caindo até hoje, não lembrou ainda de perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E outro dia eu estava pensando nisso. Por que será? Pensando de mim, né, gente? Porque daí cada um vai ter que pensar de si, né? Por que eu ainda não consegui falar isso? Porque eu não falei. Não tive coragem. E aí eu fiquei pensando, falei, mas depois do encontro, por que ele conseguiu? Né? Por que eu não consigo? Eu entendo, tá? Eu sei
Eu sei da dimensão do Paulo, eu sei de todo o conhecimento e do amor que ele tem. Mas por que eu não consigo? Porque se eles estão aí, é exemplo, não é pra gente? Todos eles são exemplos. Chico, seu Hugo, não é? Esses grandes. Madre Teresa, Paulo, Pedro, quem mais? Irmã Dulce, né? Eurípides Barçanufo. Que Eurípides nós podemos chamar de mestre, porque ele mais de uma vida ele deu a serviço esse falou: Senhor, que queres que eu faça? Jesus falou para ele: segura um pouco a evangelização e deixa aí o espiritismo primeiro, fica mais fácil para a gente entender, né? Então ele segurou esse processo de autoconhecimento e reflexão que nós temos que fazer para que a gente pudesse fazer isso embasado no espiritismo. Caridade, fraternidade, outras vidas, reencarnações, porque tudo isso não é domínio não é propriedade do espiritismo. Reencarnação, nossa senhora, antes de Jesus já se falava. Fraternidade, Lao Tse já falava, 800 anos antes de Jesus. Moisés, não é? Todos os grandes mensageiros que vieram precursores que vieram preparar já falavam disso. Mas então o Eurípides falou: tá bom, então, e veio depois de Kardec, né? Ele foi o Eurípides logo antes de Kardec, ele foi o Lavater, foi um cientista, né? Mas depois ele reencarnou aqui para explicar para a gente que a gente precisa pensar, então, o que eu tenho, qual o sentimento que... Porque uma vez que eu tenho isso aqui, o resto também não funciona, não é verdade? Eu não posso amar a Deus só. Eu tenho que amar tudo. A Deus. Eu tenho que amar a Deus, ao próximo e a mim. Então, como que eu vou me amar se eu não sei quem que eu sou? Ou sabendo que eu trago tudo aquilo que eu trago, como que eu vou me amar esse ser, né, que eu sou? Deixa eu ver uma coisa que eu posso contar. Espera aí. Deixa eu colar aqui. Então, uma coisa que eu posso contar: eu sou um ser intolerante. Como é que eu vou me amar se eu sei que eu tenho que servir, que eu tenho que fazer a caridade, sabe assim? Entende o que eu quero dizer? Então tem uma palavra que nos ajuda nesse processo, para que a gente possa aceitar o que somos e mesmo assim continuar. Isso aqui é muito importante, tentando descobrir, tentando evoluir, tentando obedecer a Jesus. Porque está escrito lá: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E naquele capítulo 6 tem mensagem ali que é de Jesus, sim. Vocês olharem lá, vocês vão perceber. Tem outras que não são, mas tem uma ou duas que são dele. Reuni em feixes todos os sofredores do meu Pai lá. Quem que fez isso? Do meu Pai, né? Mas voltando aqui, como que a gente vai então? A palavra é, né? Isso aqui, ó, aceitação. Porque se a gente não se aceitar, a gente não muda. Primeiro a gente tem que descobrir o que está perturbando a nossa vida. Isso aí não tem idade. Pode ser feito a qualquer momento. Quantos anos tem a Sofia? Assim que eu aprendo o nome da pessoa, não largo mais, viu, Sofia? Você perdoa. 8. Pode ser feito de 8 até o mais adiantado, digamos assim, que esteja presente aqui. Não tem idade. Eu preciso me descobrir. Por quê? Porque isso que me atrapalha
prejudica a minha evolução, me faz ficar triste, me faz ficar indolente, me faz não ser fraterno, não é? São os sentimentos que estão em desacordo com isso aqui, ó, que vai nos levar ao movimento de equilíbrio. E daí a gente vai conseguir estabelecer o equilíbrio daquilo que a gente é com aquilo, é lá na essência. Porque, gente, nós vamos estabelecer o equilíbrio do nosso interior com Deus. Vou pular todo o resto. Jesus, apóstolo, Eurípides, nós vamos voltar a ser, posso usar isso, porque a gente não foi criado por Deus. Outro dia eu ouvi uma coisa tão legal. Então, no nosso DNA de espírito, o que tem? Nós não fomos criados por Deus? O que tem no nosso DNA espiritual? Tem os genes de Deus. E se tem os genes de Deus, nós somos divinos, ou não? Aí eu falo para as crianças assim, né? Filho de gato é o que, Sofia? Filho de gato, como é que a gente chama? E filho de cachorro? Então, e filho de peixe? E filho de Deus? Deusinhos. É uma brincadeira, tá? Nós somos Deus. Vós sois. O que Jesus falava, gente? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha só que incrível. E a gente pega, esquece do DNA que a gente traz e fica dando colher de chá para doença. Que é bem coisa de quem? 2 aninhos, né? Entende? Então, o processo é a gente utilizar os atributos que Deus nos deu, pensamento, sentimento, memória, consciência, acionado pela vontade. Já trouxe isso aqui, né? Mais de uma vez. Lembra um esquema quadradinho assim? Até agora está muito bagunçado isso. Fala a verdade. Ó, tem um esquema, né? Então, o processo todo é a gente utilizar aquilo que temos. Pensamento. Isso aqui é do espírito. Não é nem da pessoa, nem do perispírito. É nosso. É daqui. Portanto, está ligado diretamente com o nosso Pai. Então, pensamento, sentimento, consciência, memória. Essa memória é a espiritual, não é a memória relacional, tá? Memória, tudo isso aqui é acionado pelo atributo essencial. Está lá em Leon Denis e em Emmanuel, que é a vontade. Porque o que é a gente sem a vontade? Né? Não somos ninguém. Então isso tudo aqui é uma coisa dinâmica. Um aciona o outro aciona um, ó, né? Sendo que os maiores, a alavanca, são 2 as alavancas. E aí depende da gente que a gente quer ser acionado. Por qual delas queremos ser acionados? É pelo amor? É pela dor? Né? Os espíritos evoluídos escolheram o amor. Paulo, Pedro, por isso que ele falou, né? Senhor, que queres que eu faça? Nós, numa atitude bem egoísta, escolhemos a dor. É por isso que a Terra agora está passando por todos esses problemas e nós também passamos pelos problemas que passamos. Então, isso tudo aqui somos nós. Então, acionando isso, a gente começa o nosso processo
de evolução que vocês falaram, de descobrimento de quem somos para podermos amar a todo mundo num amor, né? Então, mas não é assim, primeiro descobre quem que é, não é isso, né? Ai, vou me descobrir, vou lá pro topo da montanha, na caverna, e vou ficar lá uma vida inteira pensando em mim. Lógico que não. É tudo aquilo que vocês falaram, a gente tem que fazer isso enquanto serve, enquanto que servir é praticar a caridade. O amor, perdão, a caridade é o amor em ação, né? Isso tudo aqui é dinâmico. Eu me descubro, eu me detesto, daí eu falo, não tem outro jeito, é isso mesmo. Então vamos mudar tudo junto enquanto faz pão, faz sopa, né? Atende espírito que eu falo é desencarnado, e atende encarnado, e casa, e tem filho, que é atender os espíritos encarnados também, né? Casar e ter filho. Ou a sala lá, o momento do almoço não é uma reunião mediúnica. E das brabas, às vezes, né? Então é isso, gente. O convite, então, como a Sofia falou, é do mestre, né? Que tem que ter os professores, né? Para que a gente possa, então, pensar na gente e aprender a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Acho que deu, né? Certo? É isso. Essas coisas a gente vem aprendendo. Não é que aprende só lá, mas é que hoje é o dia de falar da evangelização, não é? Então é isso, a gente aprende essas coisas lá. Tá? E aí o que fala? Então, agora tem o encontro. Você abriu o e-mail, né? Aí qualquer coisa vocês têm que falar com ela, porque é por casa agora, eu achei melhor. Então, agora a gente tem a evangelização de espíritos, já falei para vocês, né? É um método, um processo de autoconhecimento e reflexão que Eurípides trouxe e cuja sede dessa metodologia, vamos dizer assim, é lá em Sacramento, porque é lá que ele implantou, né? É lá que tem o colégio, é lá que ele nasceu. Então tem um encontro 2 vezes por ano, janeiro e julho. E uma coisa que eu queria falar é que o único motivo para que esses espíritos todos venham e se submetam à reencarnação, só de Jesus, por exemplo, durou 4.000 anos até ele se materializar e nascer mesmo, igualzinho a gente, porque senão ia ser uma falsidade tanto, né? Ele nasceu, sim, ficou nenê, só que nenê, né? Com a idade dela, ele levou isso aí. Nós ficamos sabendo outro dia, uma espírito contou que foi contemporânea da Maria. Com a idade da Sofia, com 8 anos, ele levava todo mundo para dentro de casa. Malfeitor da região, quando a Maria olhava, estava lá para comer. Só Jesus mesmo, né? Ele fazia isso, ele pegava todas as cobertas que elas faziam na época. A mulherada naquela época fazia tudo, né? Não era que nem agora que você vai ali e compra, ai que beleza agora. Mas lá ela fazia. Quando estava frio, ele pegava e saía distribuindo. Então, Jesus, meu filho, nós vamos ficar sem coberta. Mas mãe, ele está precisando. Loirinha assim. Aí o que ela fazia? Ela pegava e fazia 2. Ela ia fazer 1, fazia 2, para ele poder dar. Então Jesus nasceu, cresceu que nem a gente, mas não era que nem a gente, né? Porque a gente tem que ter milhares de livros para aprender que a gente tem que fazer o bem. Porque não adiantou Jesus vir, morrer, mostrar. Ainda tem que vir o Espiritismo e depois o Eurípides fala, gente, sem conhecer a si mesmo não dá, sabe? Não é a mesma criança, né? Mas enfim, nós temos esses 2 encontros, vocês estão convidados. Falem aqui tem que ter 2 representantes de cada casa. E daí a gente vai através desses 2. É legal.
posso dizer isso. Então eu agradeço e desejo uma boa noite a todos e uma boa vida também, né? Tá?